Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live onde nós estamos iniciando a série 10 estratégias para vencer a dor. Sou Edson Barbosa, eu sou fisioterapeuta e sou especialista em dores crônicas há quase 20 anos. Há quase 20 anos vivemos tratando dores, as mais diversas dores, pelas mais diversas razões, as mais diversas causas, tudo de forma natural. Então, e também sou naturopata. Então, tudo que nós falarmos aqui, saiba, é alternativa para a dor, de forma 100% natural. Estamos, então, iniciando essa série, as 10 estratégias muitíssimo importantes para que você possa vencer a dor. Para quem estou falando hoje? Estou falando para pessoas que sofrem dores. Estou falando para você que, por alguma razão, foi acometido por algum tipo de dor. Muitas vezes você não compreende a razão da sua dor, mas ela está aí, ela está lhe atormentando, ela está lhe agredindo, lhe afligindo. E você tem buscado inúmeras alternativas e não tem conseguido a solução para a sua dor. Então, nessa série que estamos iniciando hoje, 10 estratégias para vencer a dor, nós vamos estar trabalhando aqui pontos importantes que você nunca imaginou que poderia estar por trás de sua dor. E não importa que tipo de dor você tenha, não importa onde é a sua dor, eu tenho certeza, se você entender o princípio por trás de cada estratégia que vamos passar aqui, tenho certeza que isso irá ajudar demais você na vitória sobre a sua dor. Normalmente, as dores, elas ocorrem na coluna. A maioria das dores, as pessoas se queixam na coluna. Coluna, ombro, dor de cabeça, joelhos, quadris. Normalmente, as dores são nessas regiões. E o fato é que o primeiro ponto importante você tem uma dúvida muito grande sobre o que acontece que eu fui acometido com dor. Muitas vezes a razão ela é plausível, a razão é óbvia, você evoluiu com um quadro de dor exatamente porque sofreu um trauma, uma queda, sofreu um acidente, fez uma grande cirurgia e após isso começou a evoluir com dor. Então existem determinadas situações em que a causa da dor ela está ali na sua vista. Você sabe por que, a princípio, sabe por que ela começou a existir. Mas você sabia que em 95% dos casos de dor, as pessoas não sabem por que ela tem dor. Elas não sabem a causa, a origem, a natureza de sua dor. A única coisa que elas sabem é que, no primeiro momento, quando ela começou esse quadro de dor e ela viu que não dava mais para suportar, ela então foi ao médico e começou a tomar drogas, fazer uso de remédios anti-inflamatórios, analgésicos, foi pulando de nome em nome e está aí com drogas psicotrópicas para sua dor. E muitas vezes não sabe a causa, a natureza dessa dor. A única coisa que sabe é que no primeiro momento o remedinho, a droga, serve de paliativo. E aí ela se conforma com isso, até mesmo porque não conhece uma outra possibilidade de tratamento para a sua dor. De forma que nessas 10 estratégias para vencer a dor, cada dia nós iremos pontuar, eu irei pontuar uma estratégia e você deverá seguir várias estratégias. Para que você possa se libertar da dor, você deve estar a par de cada estratégia que irei passar aqui. Uma dessas estratégias poderá ser fundamental para você
poderá ser o pivô que vai ajudar você na luta contra a sua dor. Mas saiba, para que você possa de fato conseguir a vitória sobre o seu quadro de dor, você não pode depender apenas de uma estratégia das que eu irei passar aqui. Você precisará pelo menos de 5 a 6 estratégias. Vamos passar 10 estratégias. Essa primeira estratégia que irei passar hoje, ela é fundamental. Sem ela, você não conseguirá nunca vencer a sua dor. Sem essa estratégia de hoje, você não conseguirá chegar a um caminho, a um denominador comum que defina o rumo que você deve tomar. E aí está o erro de tantas pessoas. Está o erro de pelo menos 97% das pessoas. E essa primeira estratégia é exatamente avaliar a origem da sua dor. É fundamental avaliar a origem da dor, avaliar o porquê da sua dor. As pessoas não sabem. Muitas vezes até acham que sabem. Eu vou lhe dar um exemplo. Tem pessoas que dizem, não, o médico falou que eu tenho uma hérnia de disco. Ponto final. O médico falou que eu tenho bursite. O médico falou que eu tenho dor no ombro. Mas, claro, isso é óbvio, né? Você foi a um médico com dor no ombro e ele confirmou, de fato, você tem uma dor no ombro. E você se conforma com isso. O médico falou que eu tenho uma ciática. E quero dizer para você que não há uma devida compreensão sobre as origens da dor. Então, essa primeira estratégia irei ensinar você como detectar a origem da sua dor. Fundamental, importantíssimo. O fato de você saber pela boca de um médico que você tem uma ciática, você já sabia disso. Uma dor no nervo ciático, um problema que está acometendo o nervo ciático. Você, ao ver a ressonância, você já vê lá uma hérnia de disco. Muitos casos, uma bursite. Mas nem sempre as coisas são como parecem ser. Eu vou explicar. Essas situações que eu acabei de citar aqui, por exemplo, a ciática, a hérnia de disco, a bursite, são situações que são resultantes de um problema anterior. Então, se você tem uma hérnia de disco, significa dizer que essa hérnia de disco, ela ocorreu por alguma causa. Esse é um ponto. Estamos falando aqui 3 exemplos. Bursite, hérnia de disco e ciática. Eu quero levar você ao raciocínio da busca da origem da sua dor. Você precisa entender a possível origem da sua dor. Não se conforme com o diagnóstico que algum profissional aí fala para você. Ah, não, o seu problema é uma ciática, o seu problema é uma hérnia de disco, o seu problema é uma bursite. Toma-lhe esse remédio, essa droga, e você vai viver eternamente assim. Não se conforme com isso. Não se conforme. Por quê? Porque o conceito está equivocado. Ô, doutor Edson, aí o senhor está me confundindo. Por que você está sentindo-se confusa? Ô, doutor Edson, eu estou me confundindo porque eu sinto a dor no ciático. Eu vejo no exame de fato a hérnia de disco. Eu sinto a dor e está constatado que é bursite. Tudo bem, eu não descarto essa possibilidade e não digo que você não tem essa dor nesse local, mas eu estou querendo te dizer que essa situação em que apresentou a sintomatologia da dor é apenas um local onde é referido um sintoma. Por exemplo, ciática. Está lá, dor no nervo ciático.
uma ciática. Mas você tem que perguntar ao seu corpo: por que o meu ciático está sofrendo? Uma pergunta muitíssimo importante. Por que o meu ciático está sofrendo? Por que eu estou com dor no ciático? Por que o ciático está inflamado? Ora, o ciático não é uma coisa que está solta no espaço. O seu nervo ciático está no seu corpo. Ele está envolto de inúmeras estruturas em todo o seu trajeto, desde a sua origem. Então, se ele está sofrendo com dor, alguma coisa aconteceu de anormal, porque você não nasceu com dor. Não é normal você sentir dor. Para sentir dor, precisa ocorrer algum evento anterior à dor. E aí você tem que fazer perguntas. Por que será que o meu ciático está com dor? Bom, tem que buscar as respostas. Eu acabei de dizer que o ciático está com dor, ele é apenas uma vítima. O ciático não é o problema. Estou aqui querendo ensinar você a buscar as origens da sua dor, tentar compreender os fatores por trás da sua dor. Então, se o ciático está com problema, é porque, a priori, ele está sofrendo algum tipo de compressão. Pronto, você está começando a matar a charada. Você está começando a descobrir as possíveis causas. Você não está se conformando com o simples fato de que tem uma ciática e acabou, tem que viver com droga o resto da vida. Errado. É provável que o nervo ciático esteja pinçado. Agora, o porquê? Por que será que esse nervo ciático está sendo pinçado? Bom, você tem que fazer mais perguntas ao corpo. Por que o nervo ciático está pinçado? Provavelmente alguma falha posicional vertebral. Provavelmente algum processo de artrose, a depender da sua idade. Provavelmente você deve ter sofrido uma topada ou alguma queda leve, mesmo da própria altura, ou da escada, ou o que for, pode ter gerado algum tipo de problema na cintura lombopélvica, afetando assim o seu ciático, gerando assim todo um grau de tensão sobre o nervo ciático. E aí, o que fazer diante disso? Bom, diante disso, você precisa tentar desfazer essa questão do bloqueio, dos transtornos articulares. Tem pessoas que têm alterações de curvas na coluna lombar. Tem pessoas que têm situação de uma perna menor que a outra. E tudo isso gera alterações. Tem pessoas que têm um abdômen, uma gravidez de 9 meses, de 12 meses, de 18 meses. Tem pessoas que têm uma curva na coluna lombar tremenda. Pessoas após os 40 anos, hoje já sofrendo de artroses, processos degenerativos. Pessoas encurtadas. Ao longo dessa série, nós vamos estar falando sobre vários desses fatores, mas eu estou aqui expondo várias situações que poderá justificar a compressão do seu nervo ciático. E aí a pergunta, é possível descomprimir? Claro que é possível descomprimir. Você não deve sentir-se naquela escravidão de ter que tomar remédio o resto da vida. O profissional que te prescreveu remédio, se ele disse para você, olha, você tem que conviver com a dor, não acredite nisso. Essa é uma falácia que manifesta o desconhecimento da fisiologia, da biomecânica desse seu corpo. Ao longo dessa trajetória de 10 encontros, 10 lives, onde vamos falar as 10 estratégias para você viver sem dor, vamos estar passando aqui várias dicas preciosíssimas para você vencer a dor.
nessa primeira live, dessa série 10 estratégias para vencer a dor, nós estamos aqui conversando sobre como identificar as possíveis causas da sua dor. Então, se você tem diante de uma situação dessa, de uma ciática, a ciática nada mais é do que um sintoma, a dor que você está sentindo, numa estrutura que é uma vítima de toda uma série de alterações na sua coluna, na sua bacia ou na sua postura e assim por diante. É a mesma coisa, uma hérnia de disco. Duas situações temos que pensar sobre a hérnia de disco. Para aqueles que sofrem hérnia de disco, veja, eu estou falando aqui para um público que sofre algum tipo de dor. Você precisa identificar a possível causa da sua dor. Sabe aquela dor em que a pessoa trata, nunca resolve? Nunca soluciona? Nunca fica boa? Tem que ficar escrava de remédios e drogas, tem que ficar escrava de exercícios eternamente e a dor não passa. Remédio, as drogas são mesmo que água. Então, deixa eu te falar uma coisa muitíssimo importante. Se você tem uma dor, não importa que dor seja, e o que você está fazendo, exercício ou droga, não está resolvendo a sua dor, pode parar. Se não está resolvendo, para que está fazendo uso? Para que está bombardeando o seu corpo com uma droga que não está resolvendo o seu problema? Para com isso, é maluquice. É maluquice. Não está havendo entendimento sobre a causa da sua dor. Você precisa pesquisar sobre a causa da sua dor. Se você vai com aquele profissional eternamente só ele, cai fora, pula para outro, porque ele não está tendo a visão do seu problema. Ele não está conseguindo compreender a natureza, a abrangência do seu problema. Então você tem uma hérnia de disco. Primeiro fator, que estruturas estão envolvidas, que situações estão envolvidas para ter gerado essa hérnia de disco? Essa hérnia de disco, ela não foi gerada por uma mera ironia do destino, ela foi gerada por alguma razão. Tem um porquê, e aí, se você descobrir o porquê da geração da hérnia de disco, você matou a charada. Segunda informação muitíssimo importante que você precisa entender, você que tem uma hérnia de disco. Em 95% dos casos de hérnia de disco, você não sente dor. É interessante, mas de 90% a 95% dos casos de hérnia de disco, você não sente dor. Mas o médico falou que eu tenho hérnia de disco e eu sinto dor. Entendi. Mas não quer dizer que a dor é pela hérnia de disco, não. Em 90% a 95% dos casos, a dor que todos dizem ser da hérnia de disco não o é. E aí você precisa pesquisar o que está por trás dessa dor. Bem, da mesma forma, a questão de bursite. Normalmente as pessoas têm muita bursite nessa área de ombro. A bursa nada mais é do que uma bolsa de líquido que amortece impactos articulares. Se ela está inflamada é porque ela está sob compressão. E aí essa compressão significa que você está com alguma alteração na estrutura ombro, em clavícula, em musculatura do plexo do ombro, musculatura do manguito rotador, que é a musculatura do complexo do ombro, e todas essas alterações estão provocando uma bursite. Então a bursa está lá. Ela, por si só, ela não inflama, a não ser que haja fatores externos. E aí você precisa buscar esses possíveis fatores externos
E é por isso que estamos aqui para ajudar você. Vamos ver aqui uma questão da Cecinha. Cecinha manda, ela diz: boa noite, tenho muitas dores há muitos anos. Há muitos anos medicamento e os medicamentos não fazem mais efeitos. Fisioterapia em clínicas especializadas, passa por um tempo, depois retorna. Então nós temos aqui o caso da Cecinha, que tem dores, ela não especificou as dores, onde são essas dores. E é exatamente, mas que está sofrendo aí anos com essas dores, e fisioterapia e remédios não têm resolvido a vida dela. Como ela diz, não surtem mais efeitos. Então foi o que eu acabei de dizer. Se você porventura está fazendo qualquer tipo de tratamento e não está resolvendo a sua dor, é melhor parar. Não está resolvendo. Temos aqui uma falhazinha na internet, está reconectando, ou o tratamento está equivocado, ou não está havendo uma devida compreensão do porquê da sua dor. E aí você deve buscar outra alternativa. Agora, existem pessoas que sofrem dores articulares, vamos dizer, não é uma dor por algum trauma, é uma dor reumática, uma dor de uma artrite reumatoide. Aí é uma situação mais complicada. Por quê? Porque a artrite reumatoide é uma doença degenerativa, uma doença de cunho imunológico, doença autoimune, em que a artrite, ela vai corroendo a sua articulação. E aí você diz: doutor Edson, a minha situação de fato é essa tal dessa bendita, miserável artrite reumatoide. O que fazer? Nesse caso, não adianta fisioterapia apenas. Não adianta exercícios apenas. Você precisa melhorar o seu aporte imunológico, porque na realidade é uma doença autoimune em que o sistema imunológico está brigando, guerreando contra o seu próprio corpo e com isso destruindo suas articulações. É possível dar esse processo, regredir, melhorar? Sim, mas aí não é uma coisa que se faz só com exercício. Precisa haver uma excelente nutrição, precisa haver eliminação de muitos hábitos, com o objetivo, assim, de melhorar, de reequilibrar o seu sistema imunológico. Tem pessoas que sentem dores por questões de cálculos e pedras, pedra na vesícula, pedra nos rins. Tem como melhorar a situação? Tem sim, naturalmente, tem como melhorar. Mais uma vez, esse tipo de tratamento para esse tipo de dor melhora com uma dieta, mudança de hábitos alimentares, mudança na dieta alimentares e alguns tipos de sucos específicos para minimizar o tamanho e quebrar essas pedras. Naturalmente, isso é possível. Tem quadro de dor em que a pessoa tem um problema vascular. Pessoas que têm trombose, pessoas que têm má formação vascular. É possível que você possa ter torcicolo, pescoço travado, por um problema vascular. Eu me deparei com um quadro de uma cliente em que ela tinha um problema vascular que justificava toda uma alteração na cintura lombopélvica e com isso deixava ela com a marcha claudicante e mancando, né? E com dor, muita dor, problema vascular, que requer com isso uma cirurgia. Existem situações de pessoas que estão evoluindo com câncer. Me deparei nesses dias com a situação de um cliente. Ele diz: doutor Edson, eu estou com um problema sério de azia. Azia,
refluxo. Eu sinto que quando eu como assim, fico travado, empachado, parece que não faz a digestão do alimento. Eu gostaria que o senhor me ajudasse. E aí ele trouxe um exame, um exame de endoscopia. E nesse exame de endoscopia que foi tirado há 2 anos atrás, ele tinha um exame de endoscopia que era um laudo do exame realizado há 2 anos atrás. Imagine só, tudo bem. Ele fez o exame, foi detectado no exame, há 2 anos atrás, o quadro de gastrite e foi detectado um quadro de metaplasia, um câncer inicial. E aí a pessoa, o profissional que fez o exame, disse, olha, eu identifiquei aqui uma mancha escura, uma mancha preta aqui no duodeno. E aí é importante fazer um exame mais específico, tal exame, para verificar essa mancha. Então, primeiro ponto em questão numa situação dessas, os exames, eles estão aí para nos auxiliar. Quando eu me deparo com qualquer cliente que vem até mim, primeira coisa que eu peço, eu quero as imagens do exame. Ah, não tenho nenhum exame. Faça pelo menos um raio-x. Aí eu já prescrevo ali um raio-x. Faça pelo menos um raio-x. Para que eu possa conhecer essa estrutura que você, de referência da sua dor, para que eu possa conhecer essa coluna, se a dor é na coluna. Então é importante esse conhecimento, fazer o exame. Os exames, eles são um coadjuvante, um auxiliador que vai nortear a sua linha de raciocínio para ajudar o cliente. Pois bem, essa pessoa fez esse exame há 2 anos, essa profissional recomendou ele fazer um outro exame para identificar, verificar melhor o porquê dessa mancha escura, essa mancha preta lá no duodeno. E sabe o que ele fez? Simplesmente ele esqueceu. Ah, deixei para lá. Muita coisa para fazer, deixei de lado. Eu disse, pois bem, só que hoje recomendo que o senhor não deveria deixar de lado, porque o senhor está aqui com a metaplasia, o senhor está aqui com câncer inicial. Então, acho que temos que falar, ser sincero. E o senhor deixou passar 2 anos, o negócio aí evoluindo por 2 anos. Existe a possibilidade de um tratamento natural, 100% natural, e que eu possa ajudar realmente no câncer? Existe sim, não cura todos os casos. Porque uma pessoa pode ter um trabalho terapêutico maravilhoso, no caso do câncer, e simplesmente ela não tem um emocional à altura para suportar as pressões desse problema, dessa doença, para suportar os vieses do problema, e aí ela sucumbe. Tratar um câncer não é só questão de alimentação. O emocional é fundamental, tanto é que um bom percentual das pessoas que descobrem que tem um câncer, muitas dessas morrem aos 3 meses, nos primeiros 3 meses após a descoberta. E por quê? Exatamente porque ela não aceita, sente, começa um estresse tremendo, um desengano da vida e começa a ficar mal. E por que eu estou falando em câncer? Exatamente porque eu quero mostrar para você que as dores nem sempre são o que parece ser. Pode ser tudo. Dor, pessoal, é apenas um sintoma. A dor é apenas um sintoma. Não é o problema. É essa concepção que temos que ter na mente. Dor é apenas um sintoma. Inflamação é apenas um sintoma.
Eu preciso descobrir o porquê dessa dor. Eu preciso saber as possíveis causas dessa dor. Eu preciso saber a natureza dessa dor. Essa minha dor é por um problema puramente articular? Essa minha dor é por um problema puramente muscular? Essa minha dor, ela é um problema postural? É uma compressão de nervo? O que está por trás dessa dor? Então, precisa ser investigado. E os exames sempre são um coadjuvante muitíssimo importante para você saber as possíveis causas da sua dor. Aqueles que estão chegando, boa noite, a Antônia desejando aqui boa noite, seja bem-vinda, Antônia, assim como os demais. Então, precisamos saber os vieses da dor. Como que eu posso descobrir as possíveis causas? Tudo de duas formas. Duas maneiras para você descobrir as possíveis causas da sua dor. Primeira maneira, exames. Exames de sangue, exames de imagem, dependendo do local da dor. As pessoas sentem os locais mais frequentes de dor, ocorre na coluna lombar, no pescoço, dores de cabeça, problemas no ombro, no quadril, no joelho. Então, exames, e o exame mais simples, baratinho, chama-se raio-x, para verificar como que está essa estrutura. Não tem nada nessa estrutura, está tranquilo. Bom, eu sinto um problema intestinal, vive travado, vamos investigar. Ao longo dessa jornada de 10 estratégias para vencer a dor, nós vamos ter inúmeras descobertas aqui. Nós vamos falar muitas coisas que poderão estar por trás da dor e que você precisa compreender para vencer a sua dor. Eu tenho curiosidade aqui de saber, não sei se a pessoa ainda está aqui, mas é a Cecinha. Ela fala que tem dores há muitos anos. Desejo saber há quantos anos a Cecinha tem essa dor e onde é essa dor, em que locais ocorrem essas dores. Importante saber. Tem exames, né? Há quantos anos, que locais sente sua dor, que exame já tem, pode mandar para mim. Você aqui na descrição tem o meu e-mail, você pode mandar lá para o meu e-mail. E aí eu poderei sim fazer uma avaliação de seus exames, ok? Eu não avalio laudos, pode mandar o laudo também, não tem problema, mas é muitíssimo importante avaliar as imagens. Você pode sentir dor por alguma parasitose, por alguma virose, por alguma infecção. São questões, por isso a importância dos exames. Eu me deparei com um quadro de uma cliente, foi uma situação bem interessante. E aí, estava lá, essa cliente tinha viajado para o interior e voltou. Depois de, parece-me que uma semana, voltou e estava sentindo umas dores. E aí veio para a terapia, fizemos uma terapia. E após a terapia, passaram-se 2 dias. Entre o segundo e o terceiro dia, ela começa a sentir um formigamento nas pernas. E esse formigamento foi piorando e piorando e piorando e foi sentindo uma fraqueza nas pernas. E ela me ligou e perguntou, e aí, o que pode ser isso? Eu disse, vamos investigar. Esse formigamento e essa sensação de perda de força, não apenas nas pernas, mas também nos braços, tem um porquê. E aí eu cheguei para ela já estava no hospital quando conversou comigo, e eu disse para ela, peça para o médico fazer exame, descartar a possibilidade de
Me fugiu aqui o nome do problema. Me fugiu o nome. É um problema de cunho neural em que perde todas as forças do corpo. Na realidade, é um problema a nível de leucócitos, é um problema a nível de plasma. Então, me fugiu aqui o nome. Eu devo lembrar e comento com você. Mas é um problema que dá no plasma sanguíneo e esse problema faz a pessoa perder todas as forças corporais. O que me chamou a atenção na minha impressão que eu tive é que parece que no primeiro momento existia assim uma sensação, eu tenho a sensação de que eles acharam que foi uma consequência da terapia comigo. E aí é como aquela coisa, poxa, eu fui no Dr. Edson e me aconteceu isso. E aí o tempo passou e ela cada vez mais perdendo as forças até chegar na cadeira de rodas, passou mal. E aí foi quando, após tantos exames, na realidade mudou de médico, começou a se consultar com um infectologista. E aí o infectologista descobriu, perguntou se aonde já tinha morado. Ela disse, morou no Brasil, morei um tempo nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos sempre fazia acampamento em área de mata. E aí foi quando o infectologista solicitou um exame específico para descartar uma doença chamada síndrome de Lyme. Síndrome de Lyme. Essa síndrome de Lyme é exatamente uma consequência de uma picada do carrapato. Naquelas regiões dos Estados Unidos, áreas de floresta, são regiões endêmicas de carrapato e, consequentemente, doença de Lyme, onde você perde todas as forças do corpo. E aí foi quando, de fato, descobriu qual o problema. Ela perdia as forças e sentia muitas dores. E aí, descoberto o problema, começou, após mais ou menos 6 meses, 8 meses, começou então a fazer o tratamento correto para o diagnóstico correto. E aí se descartou e se desfez os preconceitos. E é exatamente isso. Mas imagine, passaram-se mais ou menos 6 a 8 meses para descobrir o diagnóstico. O fato é que, enquanto você não tiver o diagnóstico do seu problema, enquanto você não souber exatamente o que você tem, a natureza do seu problema, as várias estruturas corporais envolvidas, você, enquanto não descobrir todo esse conteúdo nessa abrangência a respeito do real diagnóstico, a respeito da natureza e das estruturas envolvidas na sua dor, que é apenas um sintoma, enquanto você não descobrir, não ficar a par, não clarear sua mente a respeito de todos esses fatores, você nunca terá sucesso na vitória sobre a sua dor. Você nunca terá sucesso em vencer a sua dor. Então, enquanto você tratar apenas sintomas no local do problema, no local do sintoma, você nunca vai melhorar a sua dor. O sintoma sempre vai estar ali. Pode acontecer um paliativo, pode acontecer uma melhora, mas a dor sempre vai te perturbar. Você sempre vai ficar escrava de exercício, escrava de fisioterapia, escrava de drogas e não melhora. E nesse programa, nessa série de 10 momentos, nessa série de 10 lives, eu vamos ensinar exatamente as estratégias para que você possa vencer a sua dor. Nessa primeira estratégia, é exatamente você tentar compreender o que está por trás da sua dor, é tentar compreender a natureza da sua dor, as situações envolvidas, os possíveis fatores causais. Então, como dever de casa,
recomendo para você, anote num papel há quanto tempo você tem a sua dor. 2. A abrangência da sua dor. 3. Como essa dor começou. O que você estava fazendo? O que motivou para gerar essa dor? Tem intervenções cirúrgicas no seu corpo, principalmente aquelas de grande porte, em baixo ventre, principalmente mulheres, cesariana ou outras cirurgias, homens também. Tem alguma cirurgia? É obeso? É sedentário? Vive muito tempo sentado? Lembre-se o momento em que começou a sua dor. Fui inclinar, travou a coluna. Então a gente tem aí uma questão postural que gerou transtornos articulares. Então com isso você vai definindo os porquês da sua dor. Não pense só na dor, pense as várias estruturas envolvidas nessa dor. É provável que você possa ter um problema de outra natureza. Existem pessoas que têm problemas congênitos, nasceram já com uma alteração. Claro, isso não significa dizer que você, a princípio, está condenado a sofrer dores o resto da vida, não. Mas precisamos compreender que por trás dessa dor tem uma alteração estrutural que, em maior ou menor grau, está gerando a sua dor. Pode existir situações, como eu já enfrentei muitas no consultório, de pessoas que têm dor e o problema não é na estrutura muscular, não é na estrutura articular, não é na estrutura neural. É uma dor reumatológica, é uma dor de cunho imunológico, um câncer, pode ser uma dor por uma neuropatia diabética, o diabetes influenciando no aparecimento de uma dor neural. Nós sabemos, passei aqui já as últimas lives, 3 lives só sobre diabetes. Então, se você tem diabetes, veja lá essas lives, 3 lives, as 3 últimas lives. Neuropatia diabética, uma complicação do diabetes. Então, é muito importante você pensar na sua dor, preenchendo todas essas lacunas, essas interrogações, respondendo a essas perguntas dos fatores envolvidos, da natureza da sua dor, é algo que atinge só o músculo, atinge nervo, é só local, se espalha, começa no local e irradia, é uma dor que é bem referida, há uma dor na ponta do dedo do pé, mas eu nunca levei nenhuma topada. Há uma dor na lateral do calcanhar, mas eu nunca dei uma pancada nesse pé, por que está sofrendo assim? Então, possivelmente seja por um acometimento do nervo ciático. Grande probabilidade de ser nervo ciático. Então, essa compreensão é importante. Aí eu desafio você a fazer essa atividade de casa. Pode mandar para mim, para o e-mail que estará na descrição desse vídeo, e a gente vai dialogando para ajudar você. Agora, para ajudar você melhor, agora nos acompanhe nessa jornada dessa série 10 estratégias para vencer a dor. Não perca a próxima estratégia, porque a próxima estratégia diz respeito à nutrição corporal. Doutor Edson, o que é que tem a ver nutrição com dor? Eu digo a você que tem tudo a ver, então não perca. Quarta-feira agora, às 19 horas, horário de Brasília, estaremos então na segunda live, apresentando a segunda estratégia de 10 estratégias para você vencer a sua dor. Tá? Então, veja aqui na descrição desse vídeo, o e-mail, nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube temos vários vídeos sobre saúde, longevidade, sobre dores crônicas, muita coisa boa lá. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, Edson Barbosa, o canal chama-se Viva com Propósito, coloca lá Viva com Propósito, /Edson Barbosa, ou apenas Edson Barbosa,
ou clica no linkzinho que está lá na descrição desse vídeo e aí você já vai entrar direto no meu canal, ok? Então se inscreva aqui também no Instagram e aguardo você para o nosso próximo encontro, quarta-feira, às 19 horas.